Este é o módulo Mistério 2, o poder da palavra. Desvendo a Bíblia e trago verdades que transformam. Vimos a grandeza da criação divina, onde só o céu, como sendo a cortina da casa de Deus, demonstra de forma assombrosa o tamanho da residência divina. Cabe nos perguntar como o universo surgiu. Aparente, há duas formas de responder a esta questão: pela teoria do Big Bang ou pelo criacionismo. A do Big Bang declara que houve uma grande explosão há 13,5 bilhões de anos atrás. A do criacionismo parte da crença que Deus criou o universo em 6 dias e descansou no sétimo. Via de regra, as pessoas se colocam em posições antagônicas, uma se opondo à outra. O cientista defendendo evidências científicas e o teólogo fazendo de sua crença a prova de sua fé. O que devemos nos perguntar é: o que a Bíblia diz acerca da criação dos céus e da terra? Será que estamos lendo Gênesis 1 e 2 como de fato ele foi escrito? Este módulo se propõe a fazermos a leitura desses 2 capítulos e deixar a Bíblia dizer como o universo, com todos os seres vivos, foram criados e como este evento opera em favor da aplicabilidade da nossa fé. Primeiro, vamos fazer uma leitura panorâmica de Gênesis 1 e 2. Assim começa a nossa história. Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Se tão somente olharmos para este verso, parece que todo o restante de Gênesis 1 e o próximo capítulo se torna desnecessário. Por quê? Primeiro, sabemos por esse verso quem criou o universo: Deus. Sabemos que o universo teve um início, significando não existir antes deste evento. Sabemos que Deus já existia quando o universo foi criado, pois Deus é o agente que deu causa ao universo. Sabemos que o universo é composto de 2 entidades principais, por sua ordem citada, a maior sendo o céu e a infinitamente menor, a terra. Por sua expressão plural, sabemos que há mais de um céu. Estas são as conclusões que tiramos da leitura do primeiro verso sem forçar o texto. Então surge uma questão: o que encontramos na sequência dos versos até o capítulo 2? O verso 2 do capítulo 1 começa dizendo, Gênesis capítulo 1, versículo 2: a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Sem entrar no mérito do que está escrito, este verso descreve um estado estacionário, exigindo que algo tenha de ser feito. Então, no verso 3, uma voz emerge do silêncio. Gênesis capítulo 1, o versículo 3. Disse Deus: haja luz, e houve luz. A partir desta ordem, uma série de eventos foram desencadeados para chegarmos ao fim deles. Gênesis capítulo 2, o versículo 3. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Com isso ficamos sabendo que a obra da criação se deu em 7 dias, sem querer aqui determinar a duração destes dias. Se no dia 6 é dito que Deus criou o homem e a mulher conforme a sua imagem e semelhança, então vemos que a mesma história da criação do homem
e da mulher estão contadas no detalhe em Gênesis capítulo 2, o versículo 4. Esta é a Gênesis dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta no campo da terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia na terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas e o fôlego deu a ele o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Como podemos ler Gênesis 1 e 2? Gênesis 1, 1. Autoria da criação. Gênesis 1, 2. Condição inicial da criação. Gênesis 1, 3 a Gênesis 2, 3. O processo da criação dos céus e da terra. Gênesis 2, 4 a 25. O processo da criação do homem e da mulher. Isso nos leva à questão fundamental. Por que a história da criação foi contada deste modo? Deixemos o autor aos Hebreus nos responder. Em Hebreus capítulo 11, o versículo 3. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Se associarmos esse verso a Gênesis 1 e 2, podemos destacar que Deus criou os céus e a terra mediante a sua palavra, pela obra do Espírito Santo. E quem é a palavra de Deus? João, capítulo 1, o versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Terminamos de encontrar o Deus Trino na criação. Deus, o Pai, criou os céus e a terra. Deus, o Pai, criou por meio de sua palavra o Verbo de Deus, que é Jesus Cristo, o Verbo encarnado. João, capítulo 1, o versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como do unigênito do Pai. Glória como do unigênito do Pai. Por fim, o Espírito Santo foi o agente executor desta palavra. E com que propósito o Espírito Santo age? João, capítulo 16, o verso 13 e 14. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, disse Jesus, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. E qual será o fim de toda essa história? Efésios, capítulo 1, o versículo 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tantas do céu como as da terra. Para que tudo isso seja feito, o Senhor deixou-nos a sua palavra, a Bíblia, que é, foi e sempre será a matéria-prima do Espírito Santo. Por isso, a palavra de Deus é viva e transformadora. Hebreus, capítulo 4, o versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito,
juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos de coração. Se esse vídeo fez sentido para você, curta, comente suas impressões, salve para rever os textos que foram citados, compartilhe para que outro conheça o poder da palavra de Deus. Siga-me para que possamos crescermos juntos na graça e no conhecimento do nosso Deus. O meu lema é conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus na imagem de Cristo. Eu sou o pastor César Azevedo. Grato por me seguir, grato por me ouvir e até a próxima.